Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, faço entrevistas em vídeo, venho há meses entrevistando presos políticos do 8, do 9 de janeiro e também aqueles das chamadas Operação Lesa Pátria, e hoje eu encerro essa série de entrevistas com uma história absurda, entre tantas histórias absurdas. 8 pessoas da mesma família presas no dia da perfídia, o chamado dia da perfídia, aquele dia em que o exército brasileiro prendeu pessoas inocentes que não tinham cometido crime algum, apenas estavam acampadas em frente ao QG de Brasília e sem avisar as pessoas que elas estavam sendo presas. São 4 irmãs, uma parte delas mora em Mato Grosso, outra no interior de São Paulo, seus maridos e, no caso de uma delas, o filho. Antes de começar essa entrevista, que eu tenho certeza que você quer conhecer essa história, eu queria aproveitar para falar sobre a nova promoção de assinaturas da Gazeta do Povo. Não é só porque a Gazeta tem hoje o melhor jornalismo do Brasil e colunistas de primeira linha que podem dizer o que pensam com liberdade. Também não é pela excelente equipe em várias cidades do Brasil, incluindo um dos maiores times em Brasília. É porque a Gazeta é o único jornal que se posicionou desde sempre ao lado da liberdade. A Gazeta sempre deu o nome certo para o que é arbítrio, para o que é censura. A Gazeta nunca deixou de cobrir o que estava errado e de dar nomes a tudo que acontecia no Brasil. Não ficou usando eufemismos para enganar o leitor, o espectador. Deu o nome certo para o que é arbítrio, censura, como eu disse, e tem agora uma excelente campanha, especialmente para você que ainda não é assinante. Você pode ativar o seu acesso pagando só R$ 1,90 por mês nos 6 primeiros meses. São 90% de desconto até as eleições, para você se manter informado neste ano tão importante, ano eleitoral. Então clique no link que está na descrição desse vídeo ou no QR Code aqui da tela, porque a promoção é por tempo limitado. Eu espero o seu apoio e a gente tem uma grande equipe te esperando na Gazeta do Povo. Fique agora com a entrevista com as irmãs Vargas. Um dos maridos está participando dessa entrevista e também o filho de uma delas. Eu estou aqui então com 3 das 4 irmãs da família Vargas que estiveram presas na colmeia e também 2 dos 4 homens dessa mesma família. A gente já vai saber quem é quem aqui, entender o que aconteceu. Eliane, obrigada, viu, por aceitar falar aqui com os assinantes, com os seguidores da Gazeta do Povo. Vou pedir para você começar a apresentação, falar quem é você, aonde você mora, o que você fazia antes do 8 de janeiro, para depois a gente entender o que aconteceu com a família de vocês, que 8 pessoas da mesma família foram presas, na verdade, no dia 9, né? O chamado dia da perfídia. Estavam acampados em frente ao QG do Exército em Brasília e sofreram toda aquela perseguição ali, foram enganados, entraram naqueles ônibus, a gente sabe o que aconteceu a partir daquele momento. Tudo bem? Obrigada, Eliane. Tudo bem, obrigada. Bom dia, Cristina. É um prazer estar aqui falando com você e com todos do Brasil, né, que vão assistir essa entrevista. Eu sou Eliane de Vargas Santos, moro em Campinas, São Paulo, e a minha irmã Silvane de Vargas, o meu marido Jason e o meu cunhado Reinaldo, nós 4 moramos em Campinas. Estávamos de férias, pegamos férias no final de 2023, né? 2022. Isso, 22, isso, faz tanto tempo. E fomos para o Mato Grosso passar nossas férias lá. Foi uma coisa que muito esperada, muita saudade. Nos reunimos todos lá e nós nunca tínhamos ido, ô, Cristina, numa manifestação, nem o pessoal daqui, nem o pessoal de lá, porque por fato de trabalhar muito e não ter o tempo até de ir, mas a gente nunca tinha ido, foi a primeira vez que nós fomos. E daí estávamos de férias no Mato Grosso e surgiu a oportunidade. Falaram que ia ter uma manifestação pacífica em Brasília, e a gente via na televisão o pessoal lá do QG, tudo horteiro, tudo bonito, era lindo, sabe, de ver.
a organização, como eles eram comportados, como tudo era, sabe, sem Pacífico bagunça, sem mesmo, né? quebradeira, né? Então, nunca na nossa vida a gente imaginou que iria acontecer o que aconteceu, da forma que aconteceu e está acontecendo até hoje. Então, foi uma coisa assim espontânea. Nós estávamos na casa da Nice, estávamos comendo fatia húngara. Ela fez fatia húngara para a gente comer. Estávamos todos lá reunidos, daí surgiu a ideia de, tá saindo, o pessoal estava se organizando, se juntando, colaborando para fazer uma excursão para Brasília. Ninguém conhecia ninguém, Cristina. A gente não, nós não conhecíamos ninguém de lá que estava indo mesmo, porque nós moramos aqui e o pessoal de lá também não conhecia. Não é uma coisa assim que foi coisa combinada, foi uma coisa que surgiu no momento. E aí cada um ajudou e se organizaram e fomos, E aí né? aconteceu tudo o que aconteceu e a gente já entra nessa segunda parte que eu quero primeiro conhecer as outras irmãs aqui da família. Uhum. Daiane, me conta quem é você, se apresenta para nós aqui para a gente começar a nossa conversa. Obrigada, viu, também por aceitar participar. Oi, bom dia. Meu nome é Daiane Machado. Prazer estar entrevistando, fazendo essa entrevista, prazer te conhecer. E, como a Aliane disse, a gente estava e foi uma coisa bem espontânea, que decidimos, nós nunca tinha ido em manifestação nenhuma, é, devido ao tempo, e também, às vezes, quando tinha tempo, você acabava não indo, acabava não dando tempo de ir, não fomos. E também a gente um tanto queria conhecer Brasília, eu sempre achei muito lindo os prédios, tudo, e eu queria ver como que era de perto. Vocês Um estavam de tanto era férias também? curiosidade. Você é da parte da Sim, família que mora no Mato Grosso, né? uhum. Na verdade, eu não estava de férias, eu saí de um emprego e ia entrar em outro emprego. Tipo, eu ia entrar no dia 15 de janeiro. Daí eu falei, tem esse tempo, eu vou aproveitar, né? Ir lá, e já conheço, já. E sempre eu achei muito lindo, igual meu irmão falou, a, as manifestações, todo mundo unido, e todo mundo um apoiando o outro. Eu sempre achei muito bonito isso, porque nunca tinha acontecido nada de quebradeira, nunca aconteceu nada de errado. Eu falei, quero ir, né? Mas nunca, a gente não conhecia ninguém dos que foram daqui, e nem os que eram de lá, porque nós nunca fomos em manifestação nenhuma. Nós se conhecemos indo no ônibus. Conhecemos, chegamos lá e se conhecemos lá e fomos, mas era todo mundo muito unido, sabe? Mesmo sem se conhecer, eles eram bem, tipo, ajudava o outro, era bem, Como se bem fosse família, interessante. né? Patriota é família. Isso, quem está falando ali já é a Anice, né, Anice? A mais velha das quatro irmãs, que eu descobri que tem a minha idade, 54 anos. Bem-vinda aqui ao espaço da Gazeta do Povo, muito obrigado por aceitar falar conosco. Eu sei que não é uma situação fácil, né? É muito difícil tudo que vocês passaram e todos os outros, né? As centenas de presos políticos que ainda sofrem. Imagino que vocês estejam todos com tornozeleira eletrônica também, porque desde que saem da cadeia, saem com a tornozeleira, todas aquelas restrições, mas a gente quer primeiro conhecer vocês. Então, Nice, se apresenta aí, fala para nós o que que você fazia antes do 8 de janeiro e como é que está a tua vida agora. Bom dia, né? Bom dia para vocês, bom dia para o Brasil, né? Para quem assistir essa entrevista. Meu nome é Cleonice Machado de Vargas. E as minhas palavras são as mesmas da Eliane, né? O pensamento nosso foi o mesmo, a gente sempre admirou muito, né? Que a gente sempre assistia, né? O povo lá e em Brasília, né, e as manifestações, e tinha e temos orgulhos de ser patriota, porque patriota não faz bagunça, patriota não quebra, e foi essa a nossa intenção, que era para ser pacífico, né, era para ser na segunda, e como a gente, por onde a gente passou, mesmo lá na cadeia, né, os patriotas, é um povo que limpa, que cuida do patrimônio público. Então, nunca a gente esperava o que iria acontecer, o que aconteceu.
E o que continua E acontecendo, né? Você trabalhava antes de ir para Brasília, estava de férias, qual era a situação? eu trabalhava, até trabalhava. E aí, E aí depois disso não ficou conseguiu mais complicado, porque tem né? as restrições, né? Eu gosto sempre de É, lembrar que as restrições que estão sendo impostas a quem é solto, né, depois desse período na cadeia, além da tornozeleira eletrônica, impede praticamente as pessoas de trabalharem, que tem restrições geográficas da área em que vocês podem circular, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tem aquela imposição de que vocês se apresentem para um juiz uma vez por semana, então é um dia de semana inutilizado para trabalho, os horários em que podem estar na rua, então tem que estar em casa, recolhido já no início da noite, fim de semana dentro de casa, o que impede muitos de a liberdade de culto mesmo, de poderem, né, É. seguir com a sua vida religiosa. Então tem muitas e muitas restrições e a maioria, infelizmente, está vivendo de bico, né? Eu vou pedir para o Roberto se apresentar também. O Roberto está ali atrás, no mesmo ambiente que a Daiane e que a Anice. O Roberto é marido da Daiane, certo, Roberto? Bom Isso. dia. Bom dia, tudo bem? Aqui Tudo é o bem? Roberto, Roberto Carlos Rodrigues Antônio. É um prazer falar com você aí. Para mim, eu nunca falei assim, entendeu? Eu sou até meio acanhado assim, com essas coisas assim, mas coisas que, tipo assim, a gente começa a falar e começa a relembrar, entendeu? O que a gente passou e, tipo assim, tanto que eu nem gosto de estar comentando sobre essas coisas que a gente passou, entendeu? Mas fala de E você pra então, Roberto, para a gente entender, porque é o que eu expliquei antes da gente começar a entrevista oficialmente aqui. É importante que o Brasil veja quem são esses presos políticos. São gente como a gente. São pessoas que foram para uma manifestação pacífica, como nós fomos. Eu fui em inúmeras delas, como jornalista, às vezes, cobrindo a manifestação e vi as manifestações pacíficas, e muitas vezes como brasileira, estava de folga, vesti minha camisa verde e amarela e fui manifestar o amor ao meu país, o desejo de que a democracia e as leis fossem respeitadas, que eu sei que eram exatamente os motivos que levaram vocês a Brasília e aquela manifestação, né? Mas a gente também quer conhecer quem são esses brasileiros que eu chamo de presos políticos, porque são sim, estão presos, foram presos, alguns estão presos ainda, e vocês presos a uma tornozeleira por causa do lado político em que vocês se manifestavam. Porque se fosse pela esquerda, eu já cobri inúmeras manifestações em que havia black blocs, e nessa a gente sabe que havia infiltrados, não dá para afirmar que eram da esquerda, ou eram eleitores de Lula, ou eleitores de algum outro partido que apoiava Lula, mas são nas manifestações da esquerda que a gente vê as depredações, sempre, inúmeras vezes ao longo de anos e anos. Então é sempre bom a gente relembrar. E a gente quer saber quem é o Roberto, o que você fazia antes do dia 8 de janeiro de 2023, né? Eu sei que você é casado com a Daiane, que os seus cunhados, ou os seus concunhados, né, o marido da Eliane, que está falando de Campinas, o marido da outra irmã, que não pôde estar aqui hoje porque está trabalhando, todos eles em situações parecidas com a tua. Brasileiros, patriotas, trabalhador, né? Que naquele dia estavam de folga e foram a Brasília. Então, conta um pouquinho para nós do Roberto mesmo, para a gente saber quem é você. Então, eu moro aqui em Sinop, né? Sinop, Mato Grosso, e a minha profissão, eu trabalho com pinturas, em residência. Então, quando a gente se reuniu para ir para Brasília, tanto que eu, tipo assim, até fiquei meio surpreso, porque foi assim, decidido de uma hora para outra, entendeu? Aí eu peguei e pensei, vamos, tanto que eu até falei para minha esposa, falei, vamos, é bom que a gente conhece lá como é que é, né? E eu deixei, tipo assim, meu serviço aqui, tanto que no dia que nós estava indo, eu recebi uma ligação que tinha um serviço para me fazer nesse dia que nós ia, né? Que era para começar na segunda-feira. Até conversei com o cliente, falei que a gente estava indo para Brasília e eu retornaria na terça-feira. Aí ficou assim, entendeu? E nisso eu acabei ficando preso lá, né? E fiquei 60 dias lá, preso. Aí voltei, tipo assim, teve o alvará de soltura, né? Aí tirou eu vim para cá, tanto que quando eu cheguei aqui já não tinha mais como eu pegar esse serviço, que foi que a cliente me ligou, entendeu? Aí, graças a Deus, tipo assim, eu
voltei a trabalhar, estou mexendo com pintura aqui, entendeu? E agora, por tanto tempo que faz, né? Como a gente está usando ainda a tornozeleira, para a gente fica um pouco difícil, entendeu? Porque tem vezes que a gente sai e aí tem vezes que tem que muitas vezes voltar porque ela descarrega, querendo descarregar, a gente tem que sair do serviço e voltar para casa, que é uma coisa assim que tipo assim a gente fica desconfortável com isso, entendeu? Porque eu E imagino eu que a sempre essa altura, ainda mais em Sinop, que não é uma grande capital, embora seja uma cidade bastante importante de Mato Grosso, mas as pessoas já meio que se conheçam e saibam que vocês estão usando tornozeleira, mas não cometeram crime algum. Então, nesse aspecto, por mais não, que dê um constrangimento, mas eu acho que as pessoas recebem vocês bem. O problema é a chatice mesmo, para usar um termo ameno, né? De ficar disparando, né? Ah, disparou porque está descarregando, eventualmente vir um policial ou ligar alguém da polícia para saber onde é que vocês estão, por que está disparando o alarme da tornozeleira, né? Tem essas coisas todas que vão limitando, claro, a vida da pessoa. tanto que tipo assim, quando eu estava no serviço, eu até liguei para minha esposa, falei, assim, eu vou ter que voltar porque tá descarregando, tá apitando e fica no vermelho, né? Fica tremendo. Aí, quando eu peguei a moto para vir, no desespero, né? A gente fica no desespero, aí a moto queria acabar a gasolina, entendeu? Você sabe como é que é? Aí a gente fica no desespero, cheguei em casa, a moto Dizem que é apagou lei de e Murphy, quando começa a dar tudo errado ao mesmo tempo. isso, né? E aí vem o desespero, mas tirando isso aí, graças a Deus, tipo assim, estamos bem, Entre entre aspas, aspas, entendeu? né? Dentro do possível, está conseguindo tocar a vida. Isso. Não é o caso de todos, eu sei que não é o caso de todos, mas que bom que ao menos você conseguiu retomar a tua própria carreira, né? O mesmo serviço que fazia antes. Diga, Daiane. Então, por conta não pode trabalhar final de semana e também quando eu já fui entregar uns currículos porque eu sou técnica de enfermagem e eu não estou podendo trabalhar na minha área. E daí eu já entreguei alguns currículos, daí eu pego e falo que eu estou de tornozeleira, que eu sou presa política. E mesmo sendo presa política, o povo ficou meio assim e acaba não dando. Estou esse 1 ano e pouco sem trabalhar na minha profissão, Quer dizer, que é você é uma de coisa que eu fato amo vítima de, fazer. de, de, de preconceito, de constrangimento pela difamação que foi feita em cima dos presos do 8 do 9 de janeiro. Sim. E no sábado e domingo, que é tipo técnico de enfermagem, trabalha 12 por 36, então trabalha sábado e domingo. Por conta disso também eu não posso trabalhar nos hospitais, e é uma coisa que eu amo fazer. É uma profissão que eu amo fazer. Daí eu tô ajudando ele na pintura, porque é uma coisa que ninguém tem preconceito, tipo assim, que ninguém vai levar em conta, mas a minha profissão eu não posso trabalhar. O Brasil há de rever todas essas injustiças. Se Deus quiser, você volta para a sua profissão que você gosta tanto e é tão necessário, né, que haja profissionais que gostam do que fazem nessa área médica. Diga, Nice. Já chegamos em você, tá, Eliel? Não, a parte mais triste para a gente, como a gente toda a nossa vida, a gente foi povo de bem, povo que trabalha, povo honesto, né? E, e tem a nossa crença, né? A gente sempre, desde berço, a gente é evangélico e a gente ficar privado do nosso direito de cultuar. Essa é a parte mais difícil, mais triste para a gente, né? Que a gente não tem o direito de cultuar como antes. Sim, precisa manter a fé com muita força mesmo, fazendo as orações só em casa. Imagino que vocês, como são uma família grande e unida, ainda que estejam espalhados por duas cidades, mas ainda conseguem fazer orações em conjunto e ter um pouco da sensação de comunidade religiosa, né? Porque tem gente que está sofrendo demais também com essa restrição. Eliel, queria que você se apresentasse. Você, dos 8 da família que foram presos, é o mais novo, você é filho da Nice, né? E você foi junto com a mãe e com os tios aí para Brasília naquele fim de semana. Tá ouvindo, Ariel? Queria que você se apresentasse aqui para a gente ouvir você falando quem você é e como que você foi parar em Brasília no 8 de janeiro. Prazer, Cristina, tudo bom? Meu nome é Ariel Laranjas Lima, sou solteiro, tenho uma filha maravilhosa, trabalho na área da construção também, sou azulejista. Faz 13 anos já que eu trabalho nessa área de revestimento
E a mesma coisa, a gente está sofrendo muito com essa condição. A parte que mais pegou para mim, estando preso lá, era a falta que eu sentia da minha filha. Era desesperador eu estar lá todo dia, dormir sem que todo dia eu ligo para minha filha para dar boa noite para ela. Essa é a parte que mais pegou para mim, porque eu todo dia dormia pensando na minha filha, acordava pensando na minha filha. Para mim a parte que mais pegou para mim foi essa. Que A idade que ela tem? falta, vai fazer 10 anos esse ano. É, eu sempre digo também que teve toda essa perseguição e essa tortura a todos vocês que foram presos sem terem cometido crimes, acusados de crimes, difamados, inclusive pela imprensa, por uma parte considerável da imprensa, infelizmente, que deixou de investigar, como missão da imprensa, de todo jornalista, para acusar prematuramente, sem prova nenhuma, entrar na onda do que diziam, né, aqueles processos absurdos, aquelas acusações genéricas sem individualização da conduta, que é um dos muitos crimes que estão sendo cometidos pelo sistema judiciário, né, vocês serem julgados no tribunal errado também é ilegal, né, não ter direito a recurso, não ter direito a uma segunda instância, uma terceira instância, como é prerrogativa de todos os réus, de todos os acusados, sejam bandidos ou não, qualquer pessoa acusada ela tem o direito não só à defesa, ao devido processo legal, mas a recorrer de uma sentença que seja dada inicialmente. Vocês não tiveram isso, mas tem também tudo isso que você está falando, né, de a família ser penalizada, porque aí tem filhos, tem pais, tem irmãos, tem uma comunidade inteira religiosa, tem amigos, tem vizinhos, porque as pessoas próximas a vocês também ficaram sem contato, né, Ariel? Diga lá. Até hoje mesmo eu não recebi voz de prisão. Deve que no dia do julgamento lá eu vou receber a voz de prisão. E Essa é uma até outra hoje, coisa que eu queria entrar agora um pouco no processo mesmo, no que aconteceu, né? Eu vou pedir para a Eliane voltar a falar, mas vocês, se quiserem acrescentar alguma coisa, levanta o dedinho aí, a gente vai organizando aqui a fala. Eliane, eu queria que você explicasse. Você já disse que a família estava reunida em Sinop, Mato Grosso, onde moram a Daiane, o Roberto, a Anice, o Eriel, né? E estava você, a tua outra irmã e os dois maridos, o teu e o dela. Todos estavam em Sinop de férias, né? Alguns em transição de carreira, como era o caso ali da Daiane, mas vocês estavam juntos e de repente ouviram falar que tinha uma manifestação em Brasília. Alguns não conheciam Brasília, acharam que era uma boa oportunidade, vinham acompanhando as manifestações que eram pacíficas, não acharam que teria algum problema. E, obviamente, ninguém imaginava que ia resultar no que resultou, em prisões, em perseguições, muitas, né? Mas aí vocês conseguiram um ônibus e foram a Brasília. Chegaram em Brasília que horas? Participaram da manifestação? Como foi? Conta para nós aquele dia 8 de janeiro. Cristina, nós chegamos em Brasília no domingo já, no dia 8. No domingo de manhã, já quase próximo da hora do almoço. A coisa, assim, foi tão de repente, porque nós saímos da casa da Anice, eu vou voltar um pouquinho, nós fomos para a van à noite, quase 10 da noite, comprar barraca, comprar cama inflável, as coisas que não tínhamos, nós não tínhamos nada. No outro dia já ia sair o ônibus. Foi uma coisa assim. Eu venho agora reforçar sobre o fato de falarem sobre formação de quadrilha, para você entender o nível, porque era uma coisa, foi tudo tão improvisado, e todas as pessoas que ali estavam contavam histórias assim, pessoas que trabalhavam 9 anos e saiu do trabalho para ir lá, pessoas que foi sem o marido saber, porque achou que era coisa rápida, então teve muita coisa assim, então já exclui esse negócio de formação de quadrilha, entendeu? Ninguém se conhecia, ninguém programou nada, golpe de Estado também, não foi nada combinado. Então, nós chegamos próximo da hora do almoço, aí fomos montar as barracas, e terminamos de montar as barracas, fomos para a fila para achar comida. Por isso eu falei para você que nós não pegamos a parte boa do QG que a gente falava, porque
Até porque foi muito de última hora o povo para lá, então não estava muito programado, até almoço, essas coisas. E nós fomos para uma fila, daí acabou a comida naquela fila, nisso o Ariel ficou sem comer, daí foi para outra fila, nisso começou aquele zuzum de, vai ser hoje, vamos, e nós tranquilo na fila Porque para isso é uma comer. informação importante, né, Eliane? Muitos dos presos Exatamente. políticos que eu entrevistei falaram que não tinha manifestação marcada para o dia 8, que o Não que estava tinha, era marcado era para o dia segunda-feira. 9, segunda-feira, que o acampamento seria transferido lá da frente do QG para o gramado em frente ao Congresso Nacional. Essa era a informação que circulava. E, de repente, começaram a dizer: vamos para lá, vamos para a Praça dos Três Poderes, vai ter manifestação hoje, domingo, 8 de janeiro de 2023. Como a gente não conhecia ninguém, Cristina, a gente não sabe dizer se as pessoas que começaram a chamar realmente eram alguns patriotas, eram alguns infiltrados inflamando para que o povo descesse. A gente não como nada foi coordenado, nada foi programado, ninguém sabia, mas a Anísio e o Ariel não tinham almoçado. Então esse povo foi indo, e nós ficamos. Nós ficamos esperando a Anísio e o Ariel almoçar, e esse povo foi indo. Até eu vi pela televisão, que depois mostrou que o povo tinha até bandeira, assim, grande, aquela passeata, a polícia. Nós não pegamos essa parte, nós fomos depois desse povo, entendeu? Aí Anísio e o Ariel almoçaram, e daí começou uma chuva. E aí nós ficamos embaixo de uma barraca, até tomamos um leite com canela muito gostoso. Ficamos embaixo da barraca esperando a chuva passar. A chuva passou, nós fomos daí andando, os 8 quilômetros. O meu marido, o marido da Silvane, não tem costume de andar, sofreram muito, sabe, porque era muito longe. Então, nós fomos andando, Cristina, não tinha aquele tanto de gente que aparece na manifestação, não tinha, era mais nós mesmos, por último, o último de tudo. Porque isso já era metade da tarde, imagino. Se você disse que vocês almoçaram e saíram muito depois. Nós chegamos lá exatamente 4h56. Eu sei perfeitamente o horário, porque o meu marido mandou um vídeo para o meu cunhado, e aí depois ele circulou o horário. E nós filmamos chegando, e daí ele circulou o horário. E às Entendeu? 4h56 da tarde, agora a gente sabe, pelas informações que chegaram depois, já tinha acontecido um quebra-quebra dentro de alguns dos prédios, porque a gente precisa lembrar que teve o prédio do Congresso invadido, que são dois, na verdade, é Câmara e Senado. Teve o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República, não estava lá, Que eu não era cheguei a domingo. conhecer. E teve também o STF, que é onde trabalham os ministros, né, a Suprema Corte. Vocês conseguiram ver o prédio do Congresso, foi o que vocês viam na frente ali, quando chegavam no gramado, vocês chegaram a ver o prédio do Congresso. Vocês viam que ele estava invadido, ouviam barulho de quebradeira? Qual era a situação na hora que vocês chegaram, nesse horário de 4h56 da tarde? Voltando um pouquinho antes, Cristina, para você ter uma ideia, nós passamos por aquela barreira, nós não sabíamos como que ia ser. Barreira levamos policial. na barreira policial. Nós levamos garrafa de água na mochila para tomar, porque não sabia se ia ter bebedouro, alguma coisa. O que nós tínhamos na mochila, tudo foi colocado, assim, eles abriram tudo, tiraram tudo e revistou tudo. Daí nós passamos essa barreira. A minha questão de ter voltado nessa barreira é o seguinte, Cristina: se lá já estava quebrado, por que esses policiais continuaram deixando o povo passar? Por que eles não falaram: olha, quebraram, está acontecendo algum quebra-quebra lá, não vão? Nós teríamos voltado dali, você está entendendo? Esse é o meu questionamento dessa barreira policial, de não ter avisado a gente. Aí nós chegamos, Cristina, no pátio, lá no gramado. Aí eu fiquei sabendo que era congresso depois, porque o delegado me falou, eu não sabia, eu falei para ele, cheguei na frente desse primeiro prédio, mas não dava para ver de fora, Cristina, o que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo que os outros prédios são atrás desse depois, né? Na sequência, é isso, né? Isso. E daí, Cristina, nós chegamos na frente, estava tomado em cima do prédio, estava tomado, cúpulas, as rampas né? estavam Onde tem as tomadas. cúpulas da Câmara e do Congresso, da Câmara e do Senado.
Isso. Daí nós chegamos na frente do Congresso, a coisa, o que dava para ver, a gente ouvia barulho de longe, mas o barulho era dentro, no Congresso, acho que para dentro lá, eu não sei onde que é. A gente ouvia barulho, entendeu? Acho que achava que era rojão, alguma coisa. E a gente chegou até na frente e viu os vidros da frente do prédio só quebrado, mas a gente achava que, como a gente não viu ninguém quebrar, nós não vimos ninguém quebrar. Nós achávamos que aquilo era dos estrondos, daqueles estouros que até... Eu já tive relatos, é importante fazer esse adendo aqui, eu já tive relatos de entrevistados que foram presos dentro dos prédios públicos, sem terem vandalizado nada, segundo eles, mas foram presos lá dentro e viram de dentro do prédio os policiais atirarem bomba. E aí essas bombas dentro do prédio fechado reverberavam de um jeito que os vidros quebravam automaticamente. Então, muitos dos vidros, eles afirmam que foram quebrados pelos próprios policiais quando eles atiram as bombas. E claro que se vocês estavam do lado de fora, vocês viam esses vidros quebrados sem saberem de onde partiu o ataque, né? E daí é uma coisa assim, que daí, de repente, já veio assim, eu acho que a polícia veio lá de dentro empurrando o povo para fora e veio todo mundo para fora, entendeu? Nós fomos programados tinha um barranco, assim, uma parte alta, tinha um lago onde o carro estava dentro, daí nós ficamos perto dos policiais que estavam, tinha um cordão de... Essa do carro estava dentro, já tinha sido alguns vândalos, de fato, que não sabe se eram infiltrados ou não, alguém exaltado, mas tinham empurrado esse carro da polícia para dentro do espelho d'água ali. Nós só vimos que o carro estava lá dentro, mas a gente não viu como que aconteceu, porque quando a gente chegou lá, já estava dentro do lago. Uma coisa que a gente presenciou depois que nós passamos, daí nós saímos dali, de perto desse tumulto, e subimos e ficamos na frente, do lado desse barranco, onde estava, que tinha um cordão de policiais, um do lado do outro. E eu quero enfatizar uma coisa que aconteceu lá, Cristina, que me marcou muito. Quando um infiltrado foi nesse mesmo carro para tentar, eu acho que estava com uma barra de ferro tentando quebrar alguma coisa. Eu estava próximo, nós estávamos próximos nesse barranco e a gente viu. Aí foi um patriota e arrancou a máscara dele e foi para cima dele. Daí vieram mais pessoas. Nisso desceu desse local que nós estávamos, os policiais. Aí eu estava tão desesperada, tão agoniada, eu falei, senhor, não somos nós que estamos fazendo isso, não somos nós que estamos fazendo... Para mim aquilo parecia um sonho, parecia um pesadelo, o que estava acontecendo. Você foi achando uma coisa e de repente chegou lá daquele jeito, entendeu? E o policial também estava vendo, né? Ele falou para mim, eu sei, senhora, que não são vocês, eu sei que não são vocês, eu não esqueço dessa palavra dele. Entendeu? Então, me marcou muito essa situação, uma situação que me marcou muito também, Cristina, quando a gente estava naquele pátio lá, que daí já, quando a polícia tirou o povo, foi empurrando o povo lá de dentro, os helicópteros já vieram, jogando bomba. E eles começaram a jogar as bombas e a Silvane, ela estava tão desesperada deles machucarem as pessoas e ela olhava para cima e fazia sinal para eles não jogar a bomba, olha o perigo. E as pessoas em cima daquele prédio, isso me marcou muito. A gente começou desesperada a orar para que aquelas pessoas não caíssem lá de cima, porque eles jogavam tanta bomba naquelas pessoas que estavam em cima do prédio, e eu chorava e orava para Deus proteger eles, porque o medo era deles caírem lá de cima, ou de se jogarem, porque vinha, assim, muitos policiais jogando bomba, era coisa assim, era uma cena de terror. Deixa eu até fazer uma observação, mesmo. Porque o último preso político que eu entrevistei aqui na minha coluna, que é o Genaro Vela, aqui de Curitiba, ele estava no alto da cúpula do Congresso, tinha subido essa rampa e estava lá junto com essa multidão que estava lá, e ele descreve justamente isso. O meu medo, ele foi um dos que ajudaram a fazer um cordão para as pessoas começarem a descer, porque quando começaram a tirar a bomba dos helicópteros, ele disse, o meu medo é que as pessoas se atirem aqui de cima, sem se dar conta da altura que é isso aqui, Cristina, e morram na queda.
Eu estou arrepiada, porque é o que mais me marcou. Porque a gente ficava chorando e orando, falando para Deus proteger aquelas pessoas para não pularem lá de cima, porque era muita. Veio, acho que do lado dos fundos do prédio, eu não sei se a frente do prédio é na chegada, veio aquele cordão de policial e jogando muita bomba em cima das pessoas e aquela fumaça e as pessoas tentando se proteger. Eu falei, essas pessoas vão pular no desespero, vão pular lá de Sim, cima. sim. A Então, oração isso deu foi certo porque não teve, graças a Deus, apesar de toda a tragédia que se abateu sobre vocês todos, mas não teve nenhuma morte ali e poderia realmente, de fato, ter acontecido uma grande tragédia por causa das bombas jogadas do alto sobre uma multidão que a gente sempre tem que enfatizar era pacífica. Tinha uns poucos vândalos vandalizando e lá dentro do prédio a gente não sabe dizer o que aconteceu porque até hoje as imagens não foram liberadas abertamente, né? A Eliane estava contando aqui desse momento em que os helicópteros começam a sobrevoar ali a Praça dos Três Poderes e começam a jogar bombas sobre as pessoas. Você estava junto com as tuas irmãs, com o teu marido, teus cunhados, como é que foi esse momento aí? Alguém de vocês se feriu? Sim, nós estávamos lá perto de uma barreira policial que tinha uma grade na lateral e daí tinha um ponto de policial. Daí nós estávamos lá, né? Eu e minhas irmãs, minha família, e daí estavam soltando muita bomba, muito helicóptero passando, soltando as bombas, e teve uma que soltou bem pertinho de mim e daí voou no meu olho. E, e daí começou a doer demais, eu não conseguia enxergar nada. E daí eu estava desesperada, e daí meu marido jogou água no meu olho para ver se aliviava, e não aliviava. E daí a gente foi procurar, porque a gente tinha visto uma ambulância por ali por perto. Daí meu esposo pegou e me levou até lá, né, na ambulância, para ver se eles colocavam um remédio ou alguma coisa. Daí, como eles viram que estava muito vermelho o meu olho, e daí eles falaram que era bom levar para o hospital. Daí, nisso, meu esposo voltou junto com da minha família, e a ambulância me levou. E me levou no hospital, daí, como era bem grave a machucadura no meu olho, e daí não tinha oftalmologista num hospital, e eles levaram a gente para outro. Daí chegou lá, daí tinha oftalmologista, daí pegou e fez a lavagem no meu olho, colocou um antibiótico e fez o tratamento, mas mesmo assim era terrível a dor, e eu não conseguia enxergar nada, nada. Porque ali não Daí tinha sido só o efeito do gás lacrimogêneo, você foi atingida por estilhaços da bomba, é isso? não sei ou se deu alergia por conta do coisa, porque eu tenho reação alérgica, né? Então eu acho que pode ter sido também a alergia. Só sei que ficou muito vermelho e ardia demais, eu não conseguia abrir o olho. Aí tinha uma enfermeira lá que ficou com dó da minha situação, por causa que eu não estava conseguindo enxergar nada. E daí, quando eles me atenderam, eles me liberaram. E daí, essa enfermeira pegou um Uber e me levou para o QG. E quando a gente chegamos lá no QG, as entradas do QG, elas estavam fechadas de policial, já estavam todas trancadas. Ele entrou, acho que era 4, se eu não me engano, entrada. Daí eles procurou as 4 entradas para entrar, para me deixar lá dentro, e não conseguiram porque estava tudo fechado. Daí o Uber deixou a gente em uma distância que estava assim, e a enfermeira me levou de a pé. E ela ia me guiando, porque eu não enxergava nada. E daí não tinha como ter contato com as minhas irmãs, por causa que descarregou o celular, e também eu não conseguia enxergar para ligar, para pegar o número pegar o telefone da enfermeira. E daí eu fui, daí ela me levou até no acampamento. Daí quando eu cheguei lá, minhas irmãs já estavam lá. E estavam apavoradas do jeito que ficou meu olho, até que daí essa enfermeira ficou com dó, passou na farmácia, comprou um remédio anti-inflamatório que a médica passou e um soro. E, e daí eu fiquei lá, e daí eu não estava aguentando de dor, eu peguei, cheguei e fui deitar. Mas já estava cheio de policial trancando já o QG para ninguém sair.
Não, quando ela chegou, a situação era tão difícil que ninguém saía, ninguém entrava. Quando a gente viu que virou aquela bagunça lá, a nossa vontade, falando, era ir embora, né? Porque nós não viemos aqui para isso, mas tinha a Daiane no hospital, que a gente não sabia nem para onde ela estava, entendeu? É uma situação bem difícil, não sabia, não tinha como saber para onde tinham levado ela, não conseguia se comunicar com ela. Assim, foi uma cena de guerra mesmo, uma coisa assim que é muito difícil de conseguir superar. Eu queria que você explicasse, a Daiane já contou para nós aqui que ela foi atingida por estilhaços de bomba no olho, não enxergava nada, estava sentindo muita dor, foi levada por uma ambulância, passou por aquela lavagem lá, um oftalmologista fez um atendimento ali, deu um antibiótico, enfim, e voltou para o QG. Mas eu queria ouvir de você como é que foi a família lá na Praça dos Três Poderes. Vocês conseguiram até certo ponto, antes da Daiane ser levada pela ambulância, se manter juntos? Porque teve muita gente que se perdeu das pessoas, das poucas pessoas que conhecia, e acabou ficando sozinha. Vocês conseguiram se manter juntos e aí decidiram voltar para o QG? Me conta como é que foi esse momento. No momento das explosões que tinha falado, daí a gente meio que dispersou, meio que espalhou, daí demorou para a gente se encontrar, né? Que parecia a cena de guerra, os helicópteros por cima jogando bomba, os policial jogando bomba de borracha nos patriotas lá, parecia uma cena de filme. Os policiais Daí nós dando tiro, né? dispersou. Bala de borracha. Daí logo mais para cima nós conseguimos encontrar alguns, daí só a tia mesmo e o tio Roberto que a gente dispersou de verdade, por causa que ela foi levada, né, para Pro tratar hospital. o olho dela. E aí você, os outros, né? Você, a tua mãe e os teus outros tios foram pro QG, voltaram pro QG. Voltamos a pé pro QG. Nenhum de E vocês chegou a entrar, então, nos prédios públicos. Não entraram na Câmara, no Senado, naquele prédio ali na frente do gramado. Mas ficou só no gramado mesmo, vendo aquela cena toda. Tá. E aí eu não sei se a Anice quer acrescentar alguma coisa, a Anice, que é mãe do Eriel, né? Você com aquele sofrimento todo, vendo uma irmã ferida, sendo levada pela ambulância, vocês naquela angústia ali, bombas sendo atiradas do alto, o filho também junto. Imagina como é que estava o coração de mãe também nessa hora, hein, Anice? É desesperador, né? Porque não era o que a gente esperava que fosse acontecer. O nosso pensamento ia ser algo pacífico, algo bonito, né? Ordeiro, né? E aquela situação toda aguardando a gente ali foi desesperador. E a E gente aí é uma vocês família. voltaram para o QG na esperança de ter algum sossego, de ficar calmo e esperar Exatamente. a Daiane chegar para ver como é que ela tinha ficado de saúde É, mesmo. e a gente, né, voltou para o QG na esperança de saber o que realmente estava acontecendo, porque até então a gente não estava entendendo absolutamente nada. E o que aconteceu no QG depois que vocês chegaram? As pessoas chegavam machucadas também, chegavam alvoroçadas, já tinham entendido que tinha virado uma baderna, uma bagunça, que tinha infiltrados. O que que as pessoas diziam ali no QG? Até então ninguém entendia nada. Daí começou, né, os carros de polícia cercando o QG, helicópteros sobrevoando, como que se fosse uma guerra. Foi como que se fosse uma guerra. Para gente que nunca passou por um posto policial, nunca teve uma questão com o vizinho, a gente é uma família ordeira, né? E foi uma coisa horrível, uma coisa que foi uma cena de filme mesmo, que do lado de dentro da tela, né? Na verdade. E aí, na manhã seguinte, que ficou conhecido como o Dia da Perfídia, eu acho que a gente não precisa entrar em detalhes, quem acompanha as histórias que eu venho trazendo aqui nesse espaço, as entrevistas que eu fiz ao longo dos últimos meses, sabe que todos amanheceram presos. Quem dormiu no QG, tendo estado lá na Praça dos Três Poderes ou não, porque tem inúmeros relatos, aqui mesmo já gravei entrevista com outras pessoas que chegaram a Brasília de noite, foram direto para o QG e amanheceram presos. O fato é que vocês amanheceram com alguém do Exército, um megafone dizendo entrem nos ônibus, entrem nos ônibus, foram obrigados a entrar nos ônibus, o QG já tava, o acampamento já estava todo cercado por policiais militares e pela polícia do Exército,
E muitos relatam, não sei se vocês chegaram a ouvir isso, que a ordem era entre nos ônibus que vocês vão prestar um depoimento e vão ser liberados. Vão para a rodoviária, vão ser Exato. liberados. Foi isso mesmo? Sim, Foi, sim. Isso. só que eles aceleraram tanto a gente, vamos, entre nos ônibus, que nós mesmos deixamos tudo, barraca, mala de roupa, ficou tudo. Todos os nossos objetos pessoais, a gente saiu com a mochila só. Mas até então era mesmo para fornecer informação, passar pela triagem e voltar para casa. E aí não foi o que aconteceu, né, Iriel? Vocês acabaram indo parar naquele. Bom, teve as horas e horas circulando, aquele atentado aos direitos humanos explícito ali, vocês sem banheiro, sem comida, pessoas de idade, algumas com comorbidades. Eu sei que teve gente que entrou em pânico já naquele momento ali, muito calor em Brasília, janeiro, né? Muito seco o clima de Brasília. Então vocês passaram por tudo isso e acabaram naquele ginásio da Polícia Federal que ficou conhecido como campo de concentração. O que aconteceu dali em diante? Vocês chegaram a passar por audiências de custódia? Vocês entenderam que estavam sendo presos? Como é que foi a comunicação lá para vocês? É para mim? Cristina, Eu queria. só voltando um pouquinho aqui, a hora que a gente acordou que saiu da barraca, estava aquele cordão de pessoas, de pessoal do exército com aqueles escudos. Tinha um senhor de 93 anos no ônibus que a gente estava, e ele era diabético. E ele passou mal, e quando a gente estava saindo com o nosso ônibus, nós reconhecemos, ele estava deitado, jogado no chão, ele tinha passado mal e estava jogado. Daí nós pedimos para o motorista parar o ônibus, que aquele senhor tinha vindo de Sinop com a gente no ônibus, um senhor de 93 anos. Então, para você ter uma ideia do nível de pessoas de todas as idades e que estavam no ônibus e passavam mal, E esse senhor foi recolhido? Ele entrou no ônibus com vocês? Isso, daí o motorista parou e pegou ele, mas ele tinha passado mal, nós reconhecemos ele deitado, ele ia acabar ficando para trás, ia se perder dos outros, tinha 93 anos. E foi lá para o campo de concentração também, para o ginásio da Polícia Federal. Foi, mas daí eles liberaram ele lá na audiência, na oitiva, eles liberaram porque ele já tinha uma Pela idade idade e pela comorbidade, sim, teve alguns e que estão sendo processados agora. A tortura continua, não sei se vocês têm essa informação. Não sabia. Todas aquelas pessoas que foram liberadas no primeiro dia, e a gente pensa, era muito, muito de idade, tinha uma comorbidade mais séria, né? Tinha criança que foi preso junto, cachorro. Esses que foram liberados agora estão recebendo as intimações, estão passando por toda a tortura psicológica, de se não assinar aquele acordo de não persecução penal, que é uma confissão de crimes não cometidos, né, para ser liberado do processo, vão ser processados, a ameaça e a tortura continua. Eu tinha perguntado para você, Iriel, eu queria que você me descrevesse como é que foi a situação lá no ginásio da Polícia Federal. Nós chegamos com aquela porta de ônibus, os policiais esperando a gente já, revistaram nós igual se fôssemos vagabundos, fez a gente tirar todas as coisas da mala para ver se tinha alguma coisa, isso já lá na Polícia Federal já. Fizeram a gente, daí mandaram a gente lá para o ginásio. Nós fomos comer, nós chegou de manhã, nós fomos comer, era quase 5 horas da tarde, se eu não me engano. Eles foram dar alguma coisa para a gente comer. E parecia... Não, na Polícia Federal nós chegou de manhã, tia. Lá no ginásio. Eles ficaram rodando algumas horas com os ônibus, depois foram lá para esse ginásio da Polícia Federal. Não sei se foi o caso de vocês, mas é um detalhe que pouco importa. Alguns pararam numa delegacia antes, onde parece que foram autorizados aí ao banheiro. Todos pararam, aí foram autorizados aí ao banheiro e de lá dessa delegacia encaminhados para o ginásio da Polícia Federal. E sempre, todos os presos que eu entrevistei, relatando que os policiais da delegacia, os próprios policiais federais lá do ginásio não sabiam o que fazer, ninguém tinha noção, não havia uma ordem, uma acusação formal, uma ordem judicial, nada. Não sabiam nem dizer se vocês estavam presos e seriam liberados, nada, né? Vocês imaginam que pediam informação e as informações eram todas desencontradas quando eram repassadas.
É que nem eu tinha comentado para a senhora, até hoje eu não recebi a voz de prisão. Vamos ver, né? Vou deixar a Daiane e a Nice falarem rapidinho aqui para me descrever como é que foram esses dias, né, essas horas lá no ginásio da Polícia Federal. Vocês conseguiram ficar juntos? Como vocês tinham largado tudo para trás, imagino que vocês não tinham nem colchão para montar, para inflar e montar um pequeno acampamento ali, né? Não, não tinha. A gente levou uma mochila, né, nas costas, então usou aquilo como travesseiro e dormia no piso. Nem espaço de se era tanta gente lá que não tinha nem como se esticar, né? Tinha uns que dormiam sentado porque não tinha espaço. E a gente pegou, tinha umas coxas nossa que a gente pegou e colocou no chão, porque a gente dormiu. Uns dormiam, daí depois a gente trocava, uns que estavam sentados deitava, porque o espaço era pequeno por conta de tanta gente e também não tinha o que dormir, porque nós deixamos um monte de coisa lá. Na verdade, alguém conseguiu, elas conseguiram ainda levar uma coberta e travesseiro, e eu mesmo não consegui levar nada, porque foi uma pressão, né? Foi Foi tudo muito logo. rápido, né? A pressão para vocês entrarem nos ônibus. Eliane, eu queria que você contasse para a gente ter uma noção do que foi o período na prisão também, porque aí, em determinado momento, eles levaram vocês de volta para ônibus, vocês também não sabiam para onde iam, mas as mulheres para Colmeia e os homens para Papuda. Ali já vocês foram obrigados a se separar. Então, Cristina, eu vou voltar só na oitiva para você entender, como o Eriel falou. Nós fomos na terça-feira, umas 5 horas da tarde, já fazer a oitiva. Já tínhamos dormido uma noite sentada lá nesse pavilhão, que depois eu vou até mandar um vídeo que eu filmei, eu mando para você. Aí nós fizemos na terça à tarde essa oitiva, e eu vou só descrever para você como foi. O delegado me entrevistou, aí ele até falou, eu falei, eu fui até na frente desse primeiro prédio, e aí ele falou, é um que tem uma bola para baixo e outra para cima, ele descreveu e falou que era o Congresso. Daí ele me entrevistou e tal, e aí ele falou assim, olha como foi a minha prisão. Ele falou assim, você sabia que você vai descer para Colmeia? E eu perguntei, o que é Colmeia? Eu perguntei para ele. Ele falou, a penitenciária feminina. Daí eu falei para ele assim, mas por quê? Aí ele simplesmente ele olhou para mim e fez assim, Cristina, essa foi a minha prisão. Tipo, nem ele sabia explicar o motivo, esse delegado que me entrevistou. Aí nós passamos daí para eles iam fazendo a oitiva e começou a passar as pessoas para um outro salão oval, que deveria ser um teatro, nessa mesma Polícia Federal. Então, nós dormimos mais uma noite sentada nessas cadeiras daí do salão oval, porque nós fomos fazer eles iam levando de pouco em pouco um tanto de pessoas. Então, o que nós fizemos? Vamos ficar juntas, nós 4, aonde levar uma vai levar a outra. E nós tentamos ficar também com o pessoal que tinha vindo no ônibus, para tentar ficar, porque não sabia o que ia acontecer. Então, nós tentávamos ficar juntos para onde que ele levasse um, levasse o outro também. E daí levaram nós para fazer o corpo de delito, já era de madrugada, e lá esse pessoal a polícia, esse pessoal que faz o corpo de delito, eles fizeram uma vaquinha para comprar pão e comprar lanche para a gente comer, porque, Cristina, para você entender, nós tínhamos almoçado no domingo, aí nós saímos, nós chegamos lá de noite, ninguém fez janta, por causa daquele terror e helicóptero em cima. Uhum. Nós não jantamos, ninguém jantou. No outro dia saiu às pressas, naquele terrorismo, ninguém tomou café, ninguém almoçou, porque ficou andando com os ônibus. Nós fomos comendo às 5 horas da tarde do outro dia. Depois a comida que foi servida lá, a única coisa que dava para tomar era todinho, porque era horrível a comida. Então estava todo mundo desmaiando de fome. Aí esses policiais fizeram um lanche para a gente lá, no corpo de delito, e levaram, daí de lá do corpo de delito, a gente foi num camburão, Cristina. Eu não sei a quantidade de pessoas que cabem nesse camburão. Ele tem uma divisão no meio, então tem um banquinho de cada lado e tem um ferro que você segura as mãos.
Eu creio que deve caber, Cristina, de cada lado umas 6 pessoas, mas eles colocaram 9 pessoas sentados. Olha, eu sou grande, a Nícia é grande, outras pessoas que estavam com a gente também têm um tamanho. O nosso joelho nem cabia, era apertado assim para o joelho caber, sentada uma do lado da outra, com as mochilas ainda no colo. Então, nós chegamos de manhã já lá na colmeia, e quando nós chegamos, eles pararam o camburão e nós apertados, sufocados, porque não tem ar dentro daquele negócio. E o policial que abriu, que estava lá fora, ele falou para nós esperarmos, porque estava saindo as presidiárias para desocupar o lugar para nós. Então, ele mandou nós ficar dentro do camburão, nós ficamos mais ou menos uma meia hora, elas saíram em fileira. Daí nós pedimos, pelo amor de Deus, pelo menos abre a porta, porque nós estamos sufocados ali dentro do camburão. E esse policial abriu a porta e ficou parado na porta do camburão e fumando, e a fumaça entrando para dentro e nós passando mal. E a gente via, porque ele abriu a porta, então dava para ver elas passando uma fileira, uma do lado da outra, e fazendo o L para nós. Foi isso muito triste esse isso. relato eu já ouvi. A gente sabia que eles soltaram presas que tinham de fato cometido crimes, não eram presas políticas, para abrir vaga para vocês que não cometeram crime algum, mas estavam sendo acusadas de crimes e nem sabiam do que estavam sendo acusadas naquele momento, né? As informações dos processos vieram depois. E que as presas, além de tudo, ainda debochavam de vocês, né? Dizendo que eram nulistas e debochando porque vocês estavam sendo presas e elas soltas. Eu não Nós sei se... passamos. Diga. Você quer continuar com outra? Não, pode falar. Eu ia perguntar se a Daiane e a Anice queriam acrescentar alguma coisa sobre esse momento da chegada na prisão, porque eu quero que vocês falem. O sinal do Ariel caiu aqui de novo, acho que ele está com problemas de conexão, mas a gente vai encerrar a entrevista aqui. A gente sabe tudo que os homens também sofreram lá na Papuda, e já tem relatos de muitas mulheres falando como era esse período aí que passaram na colmeia. Mas o pior de todos os relatos, além do desprezo, né, do deboche, dos constrangimentos, de ter que ficar sem roupa, passar por aquela rotina que é uma rotina de presídio, da superlotação das celas, 1 ou 2 banheiros só para inúmeras presas e tudo, era a comida, né? Todas reclamam muito da comida e a falta de assistência médica. Não sei se você quer acrescentar algo para dar uma noção do que vocês viveram lá dentro do presídio. É mais ou menos isso, Cristina. Os legumes, era uma coisa. Voltando ali, nós fomos tirar a roupa, aquele processo todo que todas contaram, mas depois que fazia esse processo, tinha tipo uma gabine que era um raio-x, que mesmo depois de você ter tirado a roupa, você passava ali dentro. Então, eu não entendo se o raio-x ele mostra, se você tem algo, o porquê aquele constrangimento de você ter que passar. Nós ficamos uma semana sem trocar roupa, porque não tinha roupa. Elas não deixaram entrar porque não poderia ser roupa escura. Só que a gente levou escura porque não sabia se ia sujar lá ou alguma coisa assim do tipo. Uhum. Mas eu vou te contar o que aconteceu com a minha irmã Silvane, uma cena muito triste, bem rapidinho, porque eu queria falar sobre o assunto da tornozeleira ainda, se der tempo. Claro. A Silvane, a minha irmã, ela foi uma ocasião para o médico, e ela foi ela e mais uma das patriotas, e eles algemaram as mãos delas, e elas tinham que entrar num camburão. Eu acho que esse camburão diferente é um que abre a tampa de trás, assim, sabe, que põe os presos ali e elas não conseguiam entrar, elas não tinham jeito para entrar nesse camburão por estar algemada. E daí a policial foi explicar para elas que elas tinham que pôr o corpo primeiro, para depois pôr as pernas, e elas começaram a chorar, as duas chorar muito pela cena que elas estavam passando, e a policial, quando elas desceram lá, a policial estava chorando de ver a cena delas, e daí no retorno, a policial não teve coragem de deixar elas irem no camburão, ela colocou sentada no assento atrás delas. Aí você pergunta, se fosse uma presa mesmo, uma criminosa, eles teriam coragem de deixar a policial na frente, dirigindo, e 2 criminosas atrás? E a policial chorando. Então, essa cena marcou muito. A Silvane, isso marcou muito ela. E
E o fato da comida ser picada, assim, eles picavam igual lavagem, eles misturavam tudo, abóbora, com casca, com semente, com a batata doce, era tudo misturado, assim, como se pica para porco e joga na marmita. Fora que vinha azeda, vinha estragada, tudo isso já foi relatado, mas é muito chato eles obrigarem você a pegar, nós não queríamos pegar, eles obrigavam você tem que pegar, e nem que você tenha que jogar. E daí você não poderia jogar, tipo, pegar a marmita e jogar. Elas faziam, volta aqui, detenta. Tem que jogar só quando eu sair. Então, essas coisas, assim, É abuso de autoridade, né? eu desmaiei 2 vezes na fila lá do pátio, do banho de sol, porque eu não conseguia parar, eu não conseguia sentar por causa da minha coluna e não conseguia ficar muito tempo parada em pé, no sol. Então, uma série de outras coisas. E aí eu queria que a Daiane e a Anice contassem, a gente já volta para encerrar com você contando da tornozeleira, mas eu queria que a Daiane e a Anice, eu vi que o Roberto também precisou sair aí, mas agradeço demais a participação dos homens da família aqui também, para a gente saber, né, que foi uma família com 8 pessoas presas, todas injustamente, como é o caso da imensa maioria de todos os presos do 8 e do 9 de janeiro, especialmente do dia 9, né, o chamado Dia da Perfídia. Mas eu queria que vocês relatassem um pouco do que viveram nesse período de prisão, porque eu sei que vocês ficaram presas por períodos diferentes, né? A Anice parece que foi a que saiu primeiro, e se vocês tiveram alguma explicação no momento que chegou o alvará de soltura, né, aquele aviso de liberdade provisória, se tinha alguma explicação do porquê a Anice vai sair e as outras continuam, porquê a Anice vai sair agora e as outras não. Tinha, Anice, alguma explicação? Não sei se vocês estão me ouvindo, a Anice e a Daiane parece que congelou a imagem delas. Eliane, vou voltar para você então, para você contar se vocês ficaram presos todos pelo mesmo período ou não, e como é que eram os avisos de soltura. Então, Cristina, foi muito aleatório. Ele sempre falava assim, faz uma lista de mães que têm filhos para dar prioridade, e não foi feito. Eles só pediam, eu acho que para justificar que estavam pedindo, porque na nossa cela mesmo, a Anice não tinha filho pequeno, teve uma outra que era da Bahia, também não tinha, a Tatiane já tinha filho pequeno, e poderia ser priorizado por esse fato, então não tinha justificativa e foi aleatório, ninguém dava explicação. Foram soltando, a Daiane depois saiu, acho que com 50 dias, a Anice saiu com o marido da Silvane, na primeira remessa. Depois saiu a Daiane com o meu marido, com 50 dias. Com 60 dias saiu eu e a Silvane, e com 71 dias saiu o Eriel eu acho que com diferença de 3 dias, o Eriel e o Roberto. Então, foi nada explicado, simplesmente chegava no dia, nossa, era até surpresa, chegava aleatório e falava que estava liberado. Ó, voltou o sinal da Daiane, da Anice e do Roberto. Eu queria agradecer demais por vocês terem disponibilizado esse tempo e revivido essas cenas tão tristes conosco, mas eu queria que vocês encerrassem falando como é que é o processo atualmente. A gente tem um pouquinho de tempo ainda. Se vocês já passaram por julgamento, como é que está a situação de vocês? Eu queria... Eu achei que saiu de mim de novo. Fala nisso. Diga lá, Anice, conte. Não, é que nem eu não terminei de falar, né? E daí, quando eles chegaram, me chamaram. Aí era para audiência de custódia. Quando eu cheguei lá, eu não consegui ouvir nada, porque eram várias audiências na mesma hora. Então, eu não consegui ouvir o que elas falavam. E foi quando daí a advogada também não estava, que era que apareceu lá, né, no dia. Que nós até então não tinha a nossa advogada, né? Porque estava tudo muito estranho. Daí, quando foi na audiência de custódia, daí que eu fui falar, não conseguia ouvir, porque eram muitas audiências no mesmo horário e dava interferência. Aí foi quando a advogada falou, né, o que pôde falar por mim, e foi isso, foi um terror que estava lá dentro, que a cabeça da gente não conseguia entender a situação, né, por causa do que a gente viveu lá dentro. E eu, né, foi a que saí primeiro, na verdade, daí ficou as outras, e foi o que elas falaram que aconteceu depois.
Rapidamente, Daiane ou Roberto, queria que vocês falassem da situação processual. Alguém de vocês já foi julgado? Não, nenhum de nós estamos julgados ainda. Até agora, nenhum. Mas tem Nossa aquela família. pressão para que vocês assinem aquele acordo reconhecendo que vocês são criminosos, pedindo perdão lá para eles encerrarem o processo, né? Sim, para nós ainda não chegou. Para a Eliane, eu acho que chegou. Tá. Mas não tem como a gente assinar, porque, na verdade, nós não fizemos nada. Igual eu falei para minhas irmãs, nem colar na escola eu tinha coragem de colar, porque eu sempre sabia que era errado, entendeu? Eu sempre aconselhei as pessoas que eu conhecia, que estavam se indo para o lado errado, a gente aconselhava para não fazer, para não ir preso, para não, entendeu? E eu falei assim, poxa, e a gente acabou indo para lá sem dever nada. Sem ter Não é cometido fácil. crime algum. Eliane, vou deixar você encerrar em nome da família, já agradecendo desde já e desejando sorte, né? Acho que no momento a gente precisa disso também, mas estamos lutando pelo restabelecimento da justiça no Brasil. Eu sei que você queria falar sobre a tornozeleira, então vou deixar você encerrar contando essa história da tornozeleira. Então, Cristina, é uma situação assim que as pessoas falam, vocês, eles já estão livres, nós não estamos livres. O buraco é mais embaixo. São horários diferentes no Brasil inteiro, tem lugares que é até às 10 da noite, que pode ficar fora de casa, tem outros horários que é às 8, às 9, são todos aleatórios, diferentes. Então, Cristina, eu queria falar sobre o que estamos passando pelo motivo de estarmos sendo monitorados, né, com a tornozeleira. Eu estou falando em nome de mim e da minha família, mas eu tenho conhecimento de que muitas pessoas estão sofrendo por conta de não estar podendo trabalhar pelas restrições. O Brasil inteiro são horários diferentes. Tem uns que é mais tarde para retornar para a sua casa, tem outros lugares que já é mais cedo. Aqui em Campinas é às 7 da noite, nós temos que estar dentro de casa às 7 da noite, e só podemos sair no outro dia às 6 da manhã. Isso na sexta-feira, por exemplo, você entra às 7 horas da noite na sexta, você só pode sair para fora na segunda-feira às 6 da manhã. Então, às vezes a pessoa fala assim, eles já estão libertos, já foram soltos, nós continuamos presos. Eu vou contar algumas situaçõezinhas só que a gente está passando de sofrimento, fora o constrangimento, Cristina, fora o constrangimento, eu não tenho coragem de sair com ela aparecendo, porque, Cristina, as pessoas olham já julgando, e São Paulo tem muitas pessoas do outro lado, entendeu? Então, não julgam muito a aparência de ver. Para você ter uma ideia, Cristina, eu trabalho a 5 quilômetros aqui da minha casa. O meu município é Campinas, fica divisa com Itupeva. Eu trabalho em Itupeva, que é a 5 quilômetros da minha casa. Só que é outra comarca, eu não estou podendo ir trabalhar. Já foi mandado vários pedidos para a extensão de perímetro, mas não teve resposta. Já tem um ano que a gente manda, a advogada manda os pedidos para estender o perímetro, porque quando nós saímos de Brasília, foi posto uma tornozeleira lá. Essa tornozeleira foi programada, a policial de lá, ela colocou no raio da minha casa. Eu falei, eu trabalho, não é em Campinas, é Itupeva. Aonde você trabalha? Aí eu falei onde trabalhava, então ela estendeu o raio, fazendo essa cobertura do meu trabalho. Quando o Magno Malta foi lá, a gente estava assim, achando absurdo sair de tornozeleira, só que ele falou que ele era o autor do projeto das tornozeleiras, que eles davam liberdade para que os presos saíssem para poder estudar e poder trabalhar. Só que isso está acontecendo com os presos criminosos de fato. Criminosos de fato, porque a gente não tem o direito de ir trabalhar. Aí entra numa contradição, Cristina, eu não posso sair 5 quilômetros, que é o meu trabalho por ser outra comarca, mas eu sou obrigada a ir 32 quilômetros toda segunda-feira me apresentar na minha comarca, lá eu posso ir, é uma distância, Se não é a apresentar para o distância. juiz, né? Aquela outra obrigatoriedade, que vocês se apresentem para o juiz toda semana.
E lá na fila você encontra os criminosos comuns que falam que estão de 3 meses sem tornozeleira. Sem tornozeleira. Aí você pensa, Cristina, se cada passo que você dá, você é monitorada, por que tem necessidade de se apresentar? Se eles sabem passo a passo onde você está, né? O meu marido, Cristina, ele trabalha já saindo para Sumaré. Teve um caso que aconteceu bem recente, quando logo eu tinha saído e nós saímos, Cristina, com a cabeça... O meu marido tem um barulho de motor na cabeça dele até hoje. Ele não está bem, o Jason não está bem. E eu fui buscar ele de carro na firma e eu me perdi. Só que daí, para fazer o retorno, eu saía da rodovia, já saía da rodovia de Campinas e entrava em Sumaré. Eu liguei para ele, eu estou perdida, não sei onde está, eu tirei foto de onde eu estava. Ele teve que vir com um funcionário da firma, vieram no carro do patrão. Veio o funcionário, veio o patrão e ele. Aí o patrão foi embora, esse funcionário passou para o nosso carro, foi dirigindo o carro, nós descemos na passarela, antes do retorno, atravessamos a passarela, esperamos ele do outro lado, ele foi fazer o retorno em Sumaré e pegou nós no retorno. Para respeitar as restrições de locomoção impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu estou te contando esses detalhezinhos para você entender que não é um simples sair. Eu moro aqui, é uma casa de esquina. Atravessou a rua, tem um supermercado. Estava precisando de caixa no supermercado. Como eu não estou podendo ir trabalhar no meu trabalho por ser outra comarca, eu poderia arrumar de caixa provisoriamente ali no supermercado em frente de casa. Eu não posso trabalhar na frente da minha casa, porque trabalha de sábado e de domingo. A minha irmã Silvane está desempregada até hoje também, porque é outra comarca. O meu cunhado ficou 4 meses desempregado, por também ser outra comarca. Ficou os dois desempregados 4 meses. Agora veio o retorno da resposta dele e ele pôde voltar a trabalhar, mas a Silvane ainda não pôde voltar para o trabalho dela, que trabalha há 9 anos, eu trabalho há 3 anos, e não posso retornar por ter que cumprir, e a gente está cumprindo tudo certinho, entendeu, Cristina? Eu faço a decoração da Santa Ceia na minha igreja, eu vou decorar a Santa Ceia no sábado. Eu decoro na sexta-feira, deixo decorada a igreja, e eu não posso ir na Santa Ceia. Você está entendendo? E a gente não tem cultuado, não tem ido na igreja já desde de janeiro, quando fomos presos, estamos até hoje nessa situação, esperando uma resposta, esperando, então, quando falam, Cristina, já estão livres, eu sei que é muito mais triste que os que ainda estão lá, mas nós continuamos presos, Cristina. É uma situação terrível, é uma situação de constrangimento, de incômodo. Aqui em São Paulo ainda tem o carregador portátil. Agora trocaram e veio uma tornozeleira com carregador portátil. Então, você coloca carregar durante a noite, deixa o dia inteiro carregando. A gente costuma carregar, eu e meu esposo. Quando ele chega do trabalho, a gente já coloca o portátil, então ela carrega, então você pode se locomover na casa com ela carregando. Mas o pessoal do Mato Grosso, por exemplo, não tem a portátil. As pessoas têm que ficar 3 horas com o pé na tomada carregando. Às vezes o carregador dá problema e mexe o carregador e acaba achando que está carregando e não está carregando. Eu mesmo estava antes de trocar a tornozeleira e vir o portátil, eu estava carregando, só que ele estava com problema. E eu não vi, eu estava horas ali parada, esperando carregar. Quando menos esperei, me ligaram de São Paulo falando, olha, põe a sua tornozeleira para carregar, porque ela está quase descarregada. E eu estava já mais de 2 horas com o pé na tomada carregando. Então, são coisas assim, muito incômodo, muito sofrimento, Cristina. E tudo que eu quero, tudo que a Silvane quer, é que eles liberem para trabalhar. Então, não vai tirar agora, Cristina. E outras pessoas, que nem eu sei, que estão passando necessidade de fome, pessoas se ajudando, outros patriotas fazendo cesta para ajudar, ou fazendo sorteio. Eu mesmo fiz uma rifa para ajudar uma pessoa que eu, através da família, fiquei sabendo que ela estava passando necessidade. Fiz um sorteio de uma cesta de chocolate para ajudá-la.
porque ela estava passando necessidade. Tem outras pessoas que têm pet shop, o pet shop, ela disse que sai 3 ruas, ela já sai do município dela, ela tem que pegar cachorro, ela tem que entregar cachorro, e tem 3 municípios pequenos em volta, ela sai o tempo inteiro. Ela falou, ou eu vou para a cadeia ou eu sustento meus filhos. É uma situação de tortura prolongada, né? Tortura psicológica, Exatamente. tortura física, com essa história de ter que ficar preso numa tomada 2, 3 horas todo santo dia, né? É tudo muito triste. Exatamente. E é por isso que a gente tanto enfatiza que o Brasil não é mais uma democracia, é uma ditadura imposta pela toga, pelo judiciário brasileiro, pela Suprema Corte, e esses processos são todos ilegais, não sou eu que estou dizendo, todos os principais juristas do país falam. Estão sendo julgados na corte incompetente, esse é o termo. A competência é da primeira instância, nenhum de vocês tem foro por prerrogativa de função, não poderia estar sendo julgado pelo STF, os crimes não podem ser multitudinários, crimes de multidão, como eles estão querendo dizer, precisa ser individualizada a conduta, precisa dar direito de defesa aos réus que não estão sendo ouvidos, respeitar as prerrogativas dos advogados. Então a gente tem lutado no jornalismo decente, e graças a Deus eu faço parte dos poucos veículos de imprensa que praticam o jornalismo decente. A gente cobra que o devido processo legal seja respeitado, o Estado de Direito seja reconstituído, restituído ao Brasil, a justiça seja retomada e que os abusadores de autoridade paguem por seus crimes, porque quem está cometendo crime são eles. Eu queria agradecer demais, viu, Eliane? Eu sei que é doído, né? É sofrido ter que ficar relembrando tudo isso, mas é importante. E a nossa audiência também tem colaborado, assistido às entrevistas, compartilhado, para que mais gente tenha acesso à informação verdadeira e veja que vocês são gente como a gente, qualquer um de nós, que em algum momento exerceu o seu direito à livre manifestação, e isso é garantia constitucional, poderia estar vivendo o que vocês vivem hoje. Então a gente espera realmente, eu tenho dito isso, espero realmente viver para ver os abusadores de autoridade punidos por seus crimes, os inocentes tendo restabelecido, né, a justiça e o direito à liberdade que merecem, e as indenizações vindo para cada um de vocês e suas famílias, porque, claro, a gente não falou disso, mas todos vocês têm filhos, têm família constituída e tem mais gente sofrendo também pela dor de vocês, que é também dos entes queridos, né? Muito obrigada, viu? Eu agradeço também a você que assistiu a esse vídeo até o fim. Estarrecedor essa história. 8 pessoas da mesma família sofrendo essa perseguição do Estado brasileiro, esse estado de exceção que não é mais uma democracia. Infelizmente, estamos lutando para restabelecer a democracia e o devido Estado democrático de direito no Brasil. Não temos mais um Estado de direito. Mas te agradeço por assistir até o fim, te peço que curta o vídeo, compartilhe, apesar das histórias trágicas que a gente ouviu aqui, é importante para que o YouTube entenda que este vídeo é relevante e distribua para mais pessoas assistirem. Se não estiver inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho das notificações, só assim você será avisado quando a Gazeta do Povo publicar vídeos novos. E eu quero saber se você já tirou 1 minuto do seu tempo para assinar a Gazeta e ver o noticiário com outros olhos. Junte-se a quem quer mais do Brasil. O link que está na descrição ou acessando pelo QR Code do vídeo traz uma promoção por apenas R$ 1,90 por mês. Nos primeiros 6 meses você tem acesso a todo o conteúdo da Gazeta do Povo. Você vai ler com desconto até as eleições para ficar bem informado. E eu aproveito essa deixa das eleições para me despedir aqui da coluna, desse espaço, me despedir da Gazeta do Povo, de você, seguidor da Gazeta do Povo, assinante da Gazeta do Povo, agradecer demais por todos esses anos, foram 6 anos compartilhando opiniões aqui, trazendo entrevistas, tentando te deixar mais a par do que acontece no Brasil, lutando pela nossa liberdade, pelo respeito às leis, à democracia. E é justamente por acreditar muito na necessidade de continuar lutando e representando o povo brasileiro que eu aceitei o desafio de colocar o meu nome a serviço da minha cidade. Já foi anunciado, acho que a maior parte de vocês sabe que eu sou pré-candidata a prefeita aqui na minha cidade, em Curitiba, e por conta disso e de regras de respeito à isenção e à imparcialidade da notícia, eu estou me afastando da Gazeta do Povo. Então esta é a minha última entrevista, a minha última coluna. Espero ver vocês em outros espaços democráticos.
E você vai saber de mim me seguindo pelas redes sociais. Obrigada e até o próximo vídeo.